Pessoal, então boa noite. A gente vai dar continuidade ao assunto. A gente vai finalizar hoje a unidade sobre poder constituinte, vendo poder constituinte difuso e também direito intertemporal. Bora lá, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Nós já vimos que o poder constituinte aí se desdobra em três, né? E nós já vimos dois deles. Nós vimos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Sendo que o poder constituinte derivado, nós também já vimos, ele se desdobra. Poder constituinte derivado, ele se desdobra em três também. Poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte derivado revisor. Os três que vão caracterizar isso. Olha só, o poder constituinte, além de ser originário, que cria a Constituição, e o derivado que exerce uma atribuição constitucional, que pode ser alterar a Constituição, ou que pode ser criar uma Constituição estadual, no caso decorrente, ele também se desdobra em um terceiro tipo. Só que esse terceiro tipo ele é muito específico. Por que ele é específico? Porque ele não é formalmente previsto e formalmente regulado pela Constituição. Trata-se do poder constituinte difuso. O que é esse poder constituinte difuso, gente? O poder constituinte difuso é o poder de interpretar a Constituição. É o poder de fazer com que aquilo que a gente chama de dispositivo normativo. O que é um dispositivo normativo? O dispositivo normativo é a letra da Constituição. É como está expresso. Então, o artigo 5º, o artigo 17, o artigo 28, o artigo 50, enfim, os artigos da Constituição. Eles trazem um conteúdo que a gente chama de dispositivo normativo. Esse conteúdo, ele vai ter que ser aplicado a um caso concreto, e quando ele for aplicado ao caso concreto, ele vai transformar-se em uma norma. Quando eu pego esse dispositivo normativo e aplico a uma norma, e aplico a um caso concreto, transformo ele em uma norma, essa passagem, ela envolve uma atividade interpretativa. Ok? O poder constituinte difuso é esse poder de interpretar a Constituição. Mas, professor, mas por que isso é significativo? Por que isso é relevante para a gente? Por quê? E aí eu vou tocar já no 5.4, depois eu volto para os demais. Porque quando a gente faz isso, quando o intérprete, no caso o judiciário, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele faz isso, ele é capaz de mudar a norma, ou seja, mudar essa aplicação, sem que haja uma mudança no dispositivo normativo. Como isso, professor? Como ele pode mudar a aplicação concreta sem mudar a letra da Constituição? Quando ele muda a sua interpretação. Quando o Judiciário, e principalmente o Supremo, muda a sua interpretação, mesmo não tendo havido uma alteração formal na Constituição, essa mudança, né, alguns chamam de viragem jurisprudencial, ou no inglês overruling, essa mudança jurisprudencial, ela tem um impacto muito na nossa vida. Só que esse impacto, ele não decorre de uma alteração formal na Constituição. Não decorre. O nome disso é mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Mutação constitucional é o processo de mudança na interpretação da Constituição sem alteração do seu texto. Então, os intérpretes passam a interpretar a mesma norma, o mesmo dispositivo normativo, né, de outra forma, superando a interpretação anterior. Por que isso ocorre? Porque ocorre normalmente mudanças sociais, ocorre uma mudança na composição da corte, ocorre uma mudança política, enfim, ocorrem mudanças que levam a essa superação. De novo, o principal aqui há uma alteração sem que haja uma alteração no texto. Olha só, como vocês podem perceber, então, a Constituição regula como ela vai ser interpretada, a Constituição tem como falar isso? Não. Eu vou ser interpretada assim, assado. Não tem como falar isso.
Ela tem, então, como regular esse poder? Também não. Por isso, gente, esse é um poder que a gente vai chamar de informal. Por que informal? Porque ele existe, mas ele não está expresso ou explicitamente indicado na Constituição. Então, a gente vai dizer, inclusive, que ele é um poder de fato. Por que de fato? Porque ele não depende de previsão jurídica. Você vai dizer, professor, mas o Supremo ele tem previsão constitucional, o Judiciário tem previsão constitucional. Como é que esse poder não tem previsão constitucional? Gente, tem. O Judiciário tem previsão. O poder de alterar a interpretação, não. A mutação constitucional, não. A mutação constitucional ocorre, mas a Constituição não controla isso. Ela mesma não regula isso. Estão entendendo? Então, esse é um poder que altera a interpretação sem alterar o seu conteúdo. Ok? Ok. Que exemplo nós teremos aqui, gente? Bem, vocês já ouviram falar da prisão em segunda instância, né? Enfim, é recente a discussão. Lembra dessa discussão sobre a prisão em segunda instância? Se pode, se não pode? Sim, sim. Então, Toda essa confusão. a prisão em segunda instância é um bom exemplo dessa mutação constitucional. O que é que significa isso? A prisão em segunda instância, primeiro não podia, depois podia, depois não podia de novo, e aí ficou nessa dúvida e disse, não pode. Esse ir e voltar, a gente chama de alteração. De novo, houve alguma alteração na letra da Constituição? Não. Nesse período não houve alteração nenhuma. A única alteração que houve foi uma alteração interpretativa. Um outro exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar do chamado foro privilegiado, né? Ele é bem conhecido. E foro privilegiado, ele é uma alteração significativa que ocorreu hoje, né? O foro como nós entendemos hoje. Como nós entendemos hoje, ele passou por uma série de alterações interpretativas. Tem uma PEC no Congresso que não anda há anos. Toda a limitação, toda a delimitação, a contenção desse foro para que ele não seja usado de forma abusiva foi feito pelo judiciário. O próprio judiciário interpretou a norma restringindo. E isso foi sendo alterado com o passar do tempo. De novo, como assim essa alteração ocorre? Por meio de uma manifestação do poder constituinte e difuso. Tudo bem até aqui? Sim, prof. Sim ou não? Sim? Sim. Olha só, gente. Esse poder ele é atribuído ao intérprete, obviamente, né, que vai poder fazer essa modificação interpretativa. Só que existem limites interpretativos. Você não pode interpretar de qualquer jeito. Onde existe a condição de não pode tal coisa, o intérprete pode dizer assim, pode tal coisa. Não, isso aí não pode fazer. Porque ele é um intérprete, ele não é o poder constituinte originário. Ele não está criando a Constituição. Ele está interpretando a Constituição. Então, para que seja legítimo, gente, deve estar limitado à literalidade do texto. Para que o poder constituinte difuso seja legítimo, ele precisa estar preso, estar vinculado à literalidade do texto. Se o texto for desrespeitado, for desconsiderado, se o judiciário desrespeitar a letra da Constituição, ele se torna ilegítimo. Ele está afrontando a base da sua autoridade. Ele está violando o Estado de Direito. Então, existem limites, sim. Que limite? A literalidade do texto. Então, essa mudança interpretativa nunca pode desrespeitar o que o texto diz, tá bom? Então, se diz não, o poder constituinte difuso não pode dizer sim. E esse é um dilema, né? Porque às vezes o judiciário desconsidera ou quer desconsiderar.
quer desconsiderar essa distinção. Ok? Entendido isso? Bem, último tópico, se não tiver, é só avisar, tá, pessoal? O último tópico dessa nossa unidade, gente, é o direito intertemporal. Vocês já viram a Ginsburg, né? Já estudaram Ginsburg? Já, né, em civil? Aí a Ginsburg diz, fala sobre vacatio legis, fala sobre a eficácia da lei nova, sobre a irretroatividade da lei nova, enfim, vocês já viram isso. Isso tudo, essas regras de mudança legislativa, nós chamamos de direito intertemporal. O que é o direito intertemporal? É a relação entre a nova e a antiga ordem, no caso aqui do direito intertemporal constitucional, tá? No caso do direito intertemporal constitucional, é a relação entre a nova e a antiga ordem constitucional. Ou seja, quais os efeitos que uma nova Constituição causa sobre o ordenamento jurídico. Então, olha só, bora lá para a nossa famosa pirâmide, tá? Opa, não é aqui. Nossa famosa pirâmide de Kelsen, né? Olha só, nós já vimos que o ordenamento jurídico ele é organizado na forma piramidal, tá ok até aqui, nada de novo. Esse ordenamento jurídico ele vai contar com uma Constituição, não é verdade? Aqui em cima, e com outras normas ao longo do texto. Bem, a nossa pergunta é a seguinte: veio uma nova Constituição. Essa Constituição antiga foi substituída por uma nova Constituição. A pergunta que a gente faz agora é: o que acontece? E aqui são 3 perguntas. O que acontece com a Constituição anterior? O que acontece com as leis anteriores e com tudo que foi feito aqui antes? Ok? Então, por exemplo, gente, só para a gente situar de forma mais concreta. Nós tínhamos antes a Constituição da República de 1969, ok? Essa Constituição foi substituída pela Constituição Federal de 88. Não é verdade? Ok. Só que, além da Constituição, existiam aqui dentro leis, decretos, atos concretos, como decisões judiciais, contratos. Havia um monte de coisa aqui dentro. A nossa pergunta é: o que acontece com esse sistema anterior? Tá bom? A nossa discussão no direito intertemporal é essa. Bem, por que esse é um problemão, gente? Porque, como nós já vimos, a nova Constituição ela é juridicamente ilimitada. Ou seja, ela é obrigada a respeitar alguma coisa do sistema anterior? Sim ou não, gente? A nova Constituição é obrigada a respeitar algum aspecto desse sistema jurídico anterior? Não. 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 A nova Constituição não tem o dever de respeitar nada do sistema jurídico anterior. Então, o que é que nós podemos concluir disso? Bem, nós temos que avaliar, então, o que acontece com a Constituição anterior, ou seja, o que é que a nova Constituição faz sobre a Constituição anterior, o que acontece com as leis anteriores, ou seja, o que a Constituição nova faz sobre o ordenamento infraconstitucional, e o que ocorre com os atos concretos anteriores, ou seja, os efeitos da Constituição nova sobre situações particulares, situações concretas, individuais, que já existiam antes dela. Ok? Bora começar pela Constituição. Então, está aqui. A nossa Constituição nova veio e instituiu um novo sistema normativo. Ok?
Minha primeira pergunta é, gente, o que acontece com a Constituição anterior? O que vocês me dizem? O que acontece, o que a Constituição de 88 fez com a Constituição da República de 69? Tornou ela inválida? Ou não? Bem, existem duas posições, né? Mas primeira coisa, se a Constituição anterior for contrária à nova, se a Constituição anterior diz uma coisa e a nova diz outra, obviamente a nova vai revogar a anterior. Isso aí vocês aprenderam lá na GINSB, né? Vocês aprenderam lá que a Constituição nova, a lei nova revoga a lei anterior naquilo que for contrário. Minha pergunta é, e quando as normas anteriores forem compatíveis com a nova? O que acontece quando as normas constitucionais anteriores não forem compatíveis? Ou seja, quando elas forem compatíveis, o que acontece? Tem duas posições, tá? A primeira é a seguinte, então bora lá. Primeira possibilidade, né? A Constituição de 69, ela era incompatível. Naquilo que ela for incompatível, ela vai ser revogada. Então, revoga. Mas uma outra parte dela é compatível. Compatível. E aí a pergunta é, o que é que eu faço? Primeira possibilidade. Ela vai entrar no plano, ela vai entrar como lei, ela vai entrar no plano infraconstitucional novo. Aquilo que for compatível será tratado como se fosse uma lei. A gente chama isso de desconstitucionalização. Então, a Constituição de 69 previa algo que a de 88 esqueceu de prever. O que vai acontecer? Ela vai entrar, ela vai virar lei. Nessa parte. A outra teoria vai dizer negativo. Toda ela vai ser não recepcionada. Toda ela. Não existe isso de recepcionar. Nada será recepcionado. Ok? Qual das duas posições o Brasil adota? A da revogação. O que essa teoria vai dizer? Mesmo que não sejam incompatíveis, a nova Constituição revoga integralmente a anterior. Nada da Constituição anterior será aproveitado. Essa é a posição do Brasil. Tá bom? Revoga tudo. Acabou com tudo. A outra posição, que é a posição que alguns países europeus adotam, é a da desconstitucionalização. As normas constitucionais anteriores que forem compatíveis com a nova serão recepcionadas, porém não como Constituição, e sim como leis. Claro até aqui, gente? Sim, vocês estão em silêncio. Eu espero que esteja tudo certo aí com vocês, tá? Sim, tudo tranquilo. Tá, então nós já sabemos o que acontece com a Constituição. A Constituição será integralmente revogada. A nossa pergunta agora é, e o que acontece com esse negocinho que está aqui dentro? Leis, decretos, atos concretos. O que acontece com eles? Gente, bora pensar de forma prática. Essa situação aqui. Tínhamos a Constituição da República de 69 ou 67, né? Tem duas constituições aí que se confrontam. E a pergunta é, tem como zerar o ordenamento e dizer assim, só não vai ter mais lei nenhuma. Todas as leis velhas ficam para trás. Nós vamos reiniciar o ordenamento a partir daqui. Nós vamos zerar o ordenamento e vamos começar de novo a partir de 88. Vai ser daqui para frente. Ok? Pergunta. Tem como fazer isso na prática? Na prática tem como fazer isso? O que vocês acham? Na prática eu acho que não, professor. Zerar o ordenamento e dizer, vamos começar do zero. É difícil.
Gente, não tem. Não tem. Já pensou o caos que seria? Dia 5 de outubro de 88 saiu a Constituição. Não tem mais Código Penal, Código Civil, Código Tributário, não tem mais lei nenhuma, não tem mais... Gente, esse é o caos. Esse é o caos. Então, gente, obviamente, não tem como a Constituição nova descartar tudo isso aqui. Não tem como. Ela tem que aproveitar. Então, olha só. Parte não, né? Essa legislação, esse ordenamento infraconstitucional vai ter que entrar. Vai ter que entrar. Ok? A Constituição não. A Constituição é bloqueada, mas as leis, os decretos vão ser recepcionados. Então, por exemplo, vocês já deram penal. Vocês estão dando penal, na verdade. De que ano é o Código Penal? De 40. De que ano é o Código Penal, gente? De 40. Quem é que sabe? Pode chutar assim, mais ou menos a época. Mais ou menos. De quando é mais ou menos o Código Penal? 1940, se não me engano. Não sabem, gente? Como assim? Chuta aí, então para mim. De quando é mais ou menos o Código Penal? 1940. Gente, o Código Penal é de 1940. 1940. Gente, se nós aplicamos o Código Penal de 1940, é porque, obviamente, ele entrou no nosso sistema normativo. Ok? Não, gente, eu avisei no início da aula. O meu microfone está com problema. O meu microfone não, meu fone está com problema, então eu não estou conseguindo ouvir direito. Então, se vocês quiserem falar, é só vocês avisarem por aqui que eu digo o microfone do computador. Eu não vou deixar, senão fica reverberando. Mas se vocês quiserem falar, é só vocês me avisarem que eu digo o microfone do computador. Só tem que avisar no chat primeiro. Eu falei no início da aula. Olha só, gente. Ok? Então, gente, bora lá. O que acontece com a legislação anterior? Embora não haja impedimentos à nova Constituição, ou seja, embora não exista nenhuma proibição a ela, é inviável que ela revogue todas as normas anteriores. É inviável, ela não tem como fazer isso. Seria um caos. Por quê? Isso geraria muita insegurança jurídica. A pessoa dormir no país e acordar no país, dormir num país com lei e acordar no país sem lei, ia ser igual uma noite de crime. Esse negócio assim, sem precedente, tá? Por isso, gente, a regra é que a nova Constituição incorpore, chama isso de recepção, que a nova Constituição recepcione as normas infraconstitucionais anteriores, que é isso que nós estamos vendo aqui, tá? A regra é que ocorra isso aqui, ó. Opa, não é isso. A regra é que ocorra isso aqui. Que as leis anteriores e os decretos anteriores entrem no novo sistema constitucional. Tá bom? Aí sim, leis novas vão substituir as leis antigas. Mas enquanto não vierem leis novas, continuam as antigas. Se vierem leis novas, perfeito. As leis novas substituem as antigas. Então, por exemplo, o Código Civil era de 1916. Quando foi em 2002, saiu um novo código. Aí substituiu de 16. O Código de Processo Civil era de 1973. Quando foi em 2015, saiu um outro código, substituiu de 73. Quando as novas forem surgindo, ok. Mas enquanto até lá, as antigas continuam prevalecendo. Sim, todas as regras, Ricardo, vão entrar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que regras, no entanto, que não estejam de acordo com a nova Constituição serão rejeitadas, tá bom? Mas a regra é todas entram.
Todas entram. Mas se alguma delas não estiver respeitando a Constituição, aí não entra. Tá bom? Bem, então bora lá. Essa aqui é o que nós chamamos de teoria da recepção, que é a teoria, de novo, que vai reger a entrada da Constituição, vai reger a entrada das normas infraconstitucionais anteriores no novo sistema normativo, tá bom? Bem, primeira coisa, essa teoria se aplica a normas infraconstitucionais. Ela não se aplica à Constituição anterior. Como eu acabei de explicar, a Constituição anterior vai ser revogada integralmente, tá bom? Bem, aqui nós vamos fazer uma distinção importante. É uma distinção entre normas materialmente compatíveis e formalmente compatíveis. Que é o alvo da tua pergunta, Ricardo. Olha só. Essa Constituição aqui, ela vai trazer novos princípios, novos valores, ela vai trazer novos direitos fundamentais, enfim, ela vai criar um novo sistema constitucional. Ainda mais aqui nessa comparação, que você tem uma Constituição democrática e uma Constituição ditatorial. Aí, os valores são muito diferentes, Tá, minha pergunta então aqui vai ser: e se alguma dessas leis, decretos, atos concretos, tiver um conteúdo incompatível com a nova Constituição? Se for incompatível, essa lei vai entrar ainda? Pode uma lei que não respeita a nova Constituição entrar no sistema jurídico? Não. Exemplo. Na época da ditadura foi feita uma lei que era chamada Lei de Imprensa. O que era a Lei de Imprensa? A Lei de Imprensa, a material não. Se o conteúdo for defeituoso, descarta, você joga fora. Então, a Lei de Imprensa é o caso. A Lei de Imprensa foi uma lei da época da ditadura que regulava a atividade da imprensa e previa, por exemplo, a censura. Criava mecanismos de censura. A Constituição de 88, a nossa Constituição atual, ela aceita a censura? Não, não aceita a censura. Se ela não aceita a censura, essa lei, chamada Lei de Imprensa, ela vai entrar? Ela vai ser recepcionada? Não será recepcionada. Não será. Isso a gente chama de normas materialmente incompatíveis. O que é uma norma materialmente incompatível? É uma norma cujo conteúdo, aquilo que ela diz, aquilo que ela afirma, não respeita o conteúdo da nova Constituição. Então, ela diz uma coisa que a Constituição não aceita. Nesse caso, elas não serão recepcionadas. Neste caso, as normas infraconstitucionais materialmente incompatíveis não serão recepcionadas. Ok? Grande informação. Tá, isso aqui diz respeito ao conteúdo. Mas, além disso, existe uma forma. Como uma forma? Esse conteúdo vai ser feito de uma certa forma, por um certo procedimento na Constituição. Por exemplo, uma lei tem que passar pelo Congresso Nacional no Brasil, sim ou não? Uma lei no Brasil tem que passar pelo Congresso Nacional? Tem. Um decreto tem que passar pelo Congresso Nacional? Resposta: não. Um decreto não precisa, mas a lei precisa. Ok, guarda essa informação. Gente, aí o presidente decidiu aumentar a pena do homicídio. Ele disse: não, homicídio tem uma pena muito baixa. Vou aumentar a pena do homicídio. Minha pergunta para vocês:
presidente pode expedir um decreto, ele pode assinar um decreto aumentando a pena do homicídio? Não, por que não? O que ele precisaria fazer? Qual seria um instrumento, ou seja, a forma, o meio para aumentar a pena do homicídio? Lei, muito bom, Núbia, muito bom, lei. Então, a lei seria um instrumento para que ocorresse isso. Iria passar, então, pela Câmara e pelo Senado, correto? Então, o que vocês me disseram é o seguinte, a forma correta de criar um crime é por lei e não por decreto. Tá certo. A nossa Constituição diz isso. Mas, vocês me responderam corretamente, eu acho, o Código Penal, ele não é uma lei. O Código Penal, gente, olha só, deixa eu abrir para vocês. Código Penal, ele é um decreto, a gente chama de decreto-lei, né? Olha só, aqui o Código Penal, Decreto-Lei número 2848 de 1940. Bem, nessa época, vigia no Brasil uma Constituição que a gente chama de polaca, que era uma Constituição ditatorial. Esse código, então, ele foi feito só pelo presidente, não passou pelo Congresso Nacional. Então, é como diz aqui o início da lei, o presidente da República, usando a atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, ou seja, ele fez independente de passar pelo Congresso e apresentou o seguinte Código Penal, que, de novo, não foi feito pela forma de lei. Só para vocês terem ideia de como é diferente, olha o Código Civil. Lei número 10.406 de 2002. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Olha só, passou pelo Congresso e depois o presidente sancionou. Vocês percebem a diferença? Gente, pergunta. Então, o Código Penal, ele foi feito na forma do que a gente chamaria aqui, foi o decreto, que foi o chamado decreto-lei, que era um tipo de decreto específico, tá? Então, ele foi feito mais ou menos nessa forma. Quando ele deveria ter sido feito na forma de lei. A Constituição nova exige que seja uma lei. Esse decreto será recepcionado? Ele vai passar? Ele vai entrar? Sim, ele vai entrar. Se o problema for só a forma, ele entra. Só que ele passa a ter a forma certa. Então, bora lá, voltando aqui. Ele vai ser recepcionado na forma exigida pela nova Constituição. Então, nesse caso, o conteúdo é adequado, mas o procedimento para a sua criação não seguiu as regras da nova Constituição. Qual é a consequência? Ele será recepcionado, mas ele vai ser tratado como a norma que a nova Constituição previu. Então, por exemplo, ele foi criado como um decreto, chamado decreto-lei. Mas hoje, nós tratamos o Código Penal como um decreto ou como uma lei? Como uma lei. Perfeito, gente, perfeito. Gente, bora fazer a nossa pausa de 10 minutinhos? A gente faz a nossa pausa de 10 minutinhos e já volta.